achou que esse próximo jogo do Brasil contra o Japão na segunda-feira tava meio no banho-maria? Pô, os japoneses gostam do Brasil, o Zico jogou lá, tem uma moral. Os brasileiros gostam do Japão pelas obras, né? Mangá, Narutinho, Dragon Ball, os animezinhos de futebol que chuta fogo, a parada doida. A pintada aqui, ó, de picante, o algo a mais, o entretenimento do jogo, foi dado na declaração do Ryan, na sentida do meu querido Kento Shiogai, atacante do Japão. Sentiu, cara, sentiu o fato do Ryan estão tratando dessa forma, tá? Cometeu o crime, a indelicadeza de não saber listar o jogador mais perigoso do Japão. No futebol globalizado de hoje, pode pegar realmente meio mal, né? Pode, e realmente algum japonês pode ter ficado puto com isso daqui, mano. Pô, vivemos o nosso grande momento, estamos batendo toda hora aí nos europeus, não sei quantos jogos invictos, e o cara não sabe um jogador nosso, realmente é algo foda, mano. Mas, caralho, ele é obrigado a saber um jogador do Japão com todo respeito. Tem que falar isso daqui, né? Senão vai falar que tá menosprezando. Pô, já não estão jogando com seus principais jogadores, Kubo, Minamino, Mitoma. E mesmo se tivesse esses três aqui, eu garanto pra vocês que o Ryan não ia saber porra nenhuma de jogador do Japão. Mesmo com as estrelas dos caras. E tirando esses, é difícil a gente saber, pai. É só quem curte muito futebol. Fora esses ali que eu listei, porra, eu só lembro do jogador ali, o goleiro do Japão, o japonego, Suzuki. E justamente por ser um japonego, que eu gravei o nome do cara. E também por ser uma marca ali de moto, né, Suzuki. Aí eu registrei na minha mente. Ele poderia ter falado isso daí, né, marcante. Mas é aquilo, cara, jogador de futebol, a gente já viu vários relatos, mano. Neymar, Ronaldo Fenômeno Gordola. Não gosta de assistir, acompanhar, já faz parte do dia a dia dos caras, treinamento, pré-jogo, treinamento de novo, pós-jogo, os caras não são muito ligados e não são muito fã de assistir futebol. E quando pergunto uma parada dessa, mano, qual é o jogador mais perigoso do Japão? O Ryan se entrou ali numa encruzilhada, né? Não soube falar. Ele poderia ter contornado de uma maneira diferente, falando, pô, tem vários bons jogadores assim como ele fala, mas eu acho que o forte ali é o coletivo, papapá, a força do técnico, né? Poderia ter falado isso daí, cara, ter sido meio malandro. Mas ele reagiu dessa forma aqui. Rapaz. Já tô na resenha, tá ligado? Te falar que eu não sei qual que é o jogador mais perigoso dele, não. Só olhando o vídeo mesmo. Mas eu sei que é uma equipe muito qualificada, time muito forte. A gente sabe que vai trabalhar. E aí, rapaziada, vai dependendo do olhar de cada um, né, mano? Essa risadinha, essa forma de responder de um jeito mais leve. Quem tem um olhar pra querer polemizar e falar que tá tirando o Japão, tá desmerecendo o Japão, vai falar isso aí. Assim como falaram da parada do Olise, mas eu acho completamente diferente. Já trouxe posts aqui pra vocês, pra gente poder abordar a comparação das avaliações das respostas. A verdade é que, mano, teve muitas impressões, muito hype, Fabrício Romano trazendo aqui, ó, Ryan, quando é perguntado sobre um jogador mais perigoso do Japão, galera, não sei, eles têm bons jogadores, né? 100 mil curtidas, mano. Muita coisa, velho, muita coisa. Post em espanhol, post em inglês, até os japoneses aí, estou sendo menosprezado pelo cara de 19 anos do time do Brasil. 15 mil likes, ó lá. Vai parar em tudo que é canto lá do Japão também, ó. Pessoal repercutindo pra caramba. E aí, consequentemente, rapidinho, né, era da internet, chegou nos caras. Kento Shiogai, atacante do Japão. Kento Shiogai, jogou 13 minutos aqui, 18, 15 no clube. Na Copa do Mundo agora, jogou 13 minutos em 3 jogos, né? Kento Shiogai. Reservinha, né, pai? Reservinha, 21 anos, 1,80, até que é alto. Joga ali na Alemanha, ó, no Wolfsburg. E aí, os caras levaram pro lado pessoal, ficou muito claro. Depois da declaração do Ryan, teve a declaração aqui do atacante do Japão, Kento Shiogai. Ao ser perguntado por jornalistas japoneses quais eram os jogadores do Brasil que ele conhecia. Olha só, agora do outro lado.
E o cara meteu essa, mano. O Neymar é o único jogador que eu conheço. Ah! Assim. O Vinícius Júnior também, né? Aquele lá do Real Madrid. Acho que ele é um jogador fantástico. Acho que ele é um jogador fantástico. Eu acho que ele viu que ele tentou meter uma mala. Esqueceu que tem o Vinícius Júnior, né? Acho um jogador fantástico. Quis limpar um pouco a barra dele. Sobre o confronto ali contra o Brasil, ele chegou e falou ali, ó. Deu uma cutucada dentro do Neymar. Não é mais o jogador de antigamente. Ao ser questionado sobre os gols de Neymar, que o Neymar já marcou contra o Japão, acho que é a maior vítima do Neymar, o Japão, né? São 5 gols em não sei quantos jogos, mas é uma média muito boa. Esse era o Neymar de antigamente, né? Fazer essa parada contra o Japão. Não é mais o Neymar de antigamente. Acho que agora estamos bem. E aqui ele tem um ponto, né? É um outro Neymar, é um outro tipo de jogo. Mas eu não duvido nada ele deixar um, tá? Eu não duvido nada ele deixar um. Quando perguntado qual era a primeira imagem que lhe vinha na cabeça ao pensar na seleção brasileira, Diogai respondeu, Neymar. Em seguida, disse sobre o Brasil, antigamente era forte, mas e agora? Olha só, mano, tem uma imagem de que a França é forte, a Argentina também. Sobre o Brasil, tenho ouvido muito ultimamente. Deu uma gastada em nós, do jogo. Diogai também reconheceu a qualidade da equipe brasileira. O Brasil... mas aí você tem que sustentar, né, pai? Aí você tem que sustentar. Ou você vai meter uma mala e vai meter essa mala até o jogo. Se você classificar, você sai grandão. Ou você não faz nada, mano. Se é pra bater e depois alisar... não vale. Não mostrou personalidade, meu parceiro. Se conseguirmos vencer, vamos ganhar ainda mais embalo. É do jogo, rapaziada. É aquilo, mano. É uma entrevista ali que dá pra levar pelos dois lados, pela risadinha. Eu acho que foi muito mais pela inocência do Ryan. Ele não quis realmente levar essa polêmica. Mas, porra, mano, é diferente, né, mano? Você não conhecer, com todo respeito, a seleção do Japão, que tem que falar isso, porque senão os caras comentam, mas tá menosprezando. É difícil você saber ali o nome dos jogadores do Japão. Porra, de verdade. Agora, da seleção brasileira, é diferente, né, mano? É outro patamar. Tanto que, pra mim, não existe comparação às colocações. A do Olise repercutiu tanto que, mano, ele fala lá quem é o principal pra ele de Espanha, Portugal, Inglaterra. Cara, tem tantos jogadores do Brasil e ele fala, não sei quem é. Não sei quem é o principal. Não veio um na cabeça, tá ligado? Agora, você falar isso para a seleção brasileira e você falar isso no contexto para a seleção do Japão, tem diferença, mano? Tem diferença, né, velho? O cara tá jogando toda hora, ele ainda tá jogando na Europa ainda. Toda hora tá enfrentando algum jogador do Brasil. Não veio um na mente pra falar? Para, né, mano? Mas aí os caras vêm aqui, né, 2 pesos, 2 medidas. Pra ser sincero, se quiser realmente polemizar uma das 2 declarações, a do Ryan é muito mais errada. Olise não desmereceu ninguém. E era uma dinâmica de rede social. Ryan falou em uma entrevista coletiva. Só prova que o problema nunca foi o que foi dito, mas sim quem falou. Beleza. É muito mais fácil você não conhecer um jogador da seleção brasileira do que um jogador do Japão, que tá sem suas principais peças. E repito, mesmo se tivesse com as principais peças, eu acho que o Ryan não ia saber. Tem obrigação de saber mesmo quem é titular do Japão. Tem uma diferença da soberba e realmente não saber. O Olise, falando que não conhece um jogador brasileiro, pô, foda, né, mano? Não saber falar um jogador que ele considera bom ali da seleção brasileira, o Ryan claramente só não conhece o elenco do Japão. Pra saber de cor qualquer nome, né? Claro, isso pode chegar no vestiário dos caras e soar errado, mas ele claramente não fala com a intenção de ser arrogante. Óbvio, só que tem coisa que tem que desenhar, né? É bizarro demais. Como uma galera que ama forçar a barra, né? Essa problematização totalmente desproporcional por conta do Ryan não saber o nome de um jogador do Japão é sem nexo demais. Até porque o moleque foi super respeitoso e carismático. Não desrespeitou, não desdenhou. Pode ser que o pessoal interprete, né? Por causa da risadinha, pô, somos o Brasil, não sei lá, do Japão. Podem interpretar por esse lado, mas é muito claro, né, mano? É muito claro que não foi. Ah, mas quando foi o Olise, comparar as 2 situações
Já sei que é mau caráter. O Brasil é a maior seleção do mundo. Vários craques e jogadores conhecidos na Europa. E o cara fala que não sabia, muito diferente do Japão. Só sendo muito fanático de futebol pra saber o pior que é, mano. Pior que é. Tem que acompanhar demais, velho. De verdade. Vamos deixar de crise. Segunda-feira temos uma final pra jogar. Deixem o moleque em paz. Sobre a declaração do Ryan não saber o jogador mais perigoso do Japão, não vi nada demais na declaração. Entendi que ele não sabia apontar um nome mais perigoso. Não, ele não conhece, mano. Ele não conhece ninguém do time do Japão. Eu garanto pra você. Não conhece, mas não é por mal. Não foi por desmerecimento, tá ligado? A gente tem aqui, ó, o pessoal da TNT comentando um pouco mais sobre a situação. Experiência. Eu sempre soube com quem eu ia jogar, porque o meu pai, quando vivo, quando eu recém subi pra equipe profissional, ele fazia eu assistir todos os gols da rodada. Meu pai, que naquela época não tinha essa coisa de scout, esse negócio. Meu pai chegava no domingo, ó, final de semana que vem vai jogar contra, sei lá, contra o Goiás. Ó, aqui joga assim, joga o Dimba, assim joga o Araújo, olha lá, olha o gol como o Dimba fez, olha como o Araújo fez. Então eu sabia. E aí eu tomei isso como costume pra minha vida profissional. Então sempre quando eu ia jogar contra qualquer time, né, mesmo que sabendo que ia ter o vídeo depois, eu já ia procurar, pô, o cara canhoto, o cara é destro, o cara gira mais pra esse lado. Sai pra esquerda. Isso que eu falei. Isso por questão... Mas aí, você era defensor, né? Você era defensor. Cada um vai ter seu estilo, né, mano? Especial. Isso por questão pessoal, mas teria realmente o vídeo. A questão do Ryan, eu não achei que ele foi maldoso em momento algum. Também não achei. Eu achei que ele foi até inocente pela falta de experiência, né, por estar falando sobre uma seleção que realmente talvez seja difícil ele saber o nome dos jogadores, porém, eu acho que faltou a malandragem na resposta. Talvez ele não precisava rir e falar daquele jeito, mesmo que ele foi pego de surpresa. Isso, foi um sorriso de timidez, talvez, ali. Putz, não sei, tô sem graça por não saber. Putz, mas ele me arrebentou comigo. Ele pegou, eu esperava tudo, menos Exato, mano. Assim, exato. O Japão é boa como um todo, né? Não precisa destacar de um jogador individual. O coletivo deles é mas isso você pega com a experiência, com o tempo de rodagem, né? Totalmente. No fim, eu acho que é meio que isso, né, rapaziada? Pô, poderia ter respondido de uma forma melhor? Sim, mas não teve o tom de provocação que outras declarações soaram ter, beleza? Essa daqui é a minha visão, né? O cara ali acho que levou muito pro coração. Ficou muito claro, um dia depois ele dá uma declaração dessa, foi querendo ser meio que na vibe do Ryan, mas na vibe do Ryan, na minha visão, foi na inocência do falar. O dele já foi querendo meter uma bronca e depois deu uma regada em alguns momentos. Mas é isso, segunda-feira teremos Brasil e Japão. Nessa pegada aqui, ó, Japão com a camisa, segunda camisa, né, camisa branca. E o goleiro com o uniforme verde. E o Brasil no tradicional, amarelo, azul e meião branco. E o Alisson com o uniforme meio roxinho, né, 4K. Essa pegada mesmo, né. Tiraram ali, tiveram que dar o zoom talvez ali nos documentos da própria FIFA. Bom, queria saber um pouco da visão de vocês, rapaziada. Acharam que a declaração do Ryan foi realmente na mesma pegada da do Olise? Pra mim, são coisas completamente diferentes. Mas cada um vai ter a sua interpretação. Vamos ver quem tá com razão. O danado lá em não saber quem é os caras do Brasil, ou o próprio Ryan, que também não conhece os caras. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Assim que der, vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, que sempre vai me ajudar muito. Espero que vocês estejam bem. E até o próximo vídeo.